Olá, Carla, olá Isabel, olá Dr. Quintino Aires. Nós entramos nas férias da Páscoa, estão a decorrer muitas viagens de finalistas e este é o tema que nos traz à conversa. Há pais que não deixam os filhos fazer estas viagens, sobretudo quando são viagens de finalistas que implicam saída para o exterior, para o estrangeiro. Há pais que não deixam os filhos sair, há pais que ficam muito aflitos com a decisão, há pais que têm pulso mais firme e, de facto, decidem que eles não vão. Porque... Mas devem os pais deixar ou não deixar? Os adolescentes não têm nada que ir, nem sequer têm maturidade para se estarem a deslocar. Pronto, e estarem num estas mães já sozinho. Ficaram todas contentes. Hoje, todos sabemos, não estou a dar novidade nenhuma, que se amadurece muito mais tarde. E, portanto, um jovem de 15, 16, 17, 18 anos não tem maturidade. Então deixa-me só interrompê-lo para desafiar os nossos telespectadores. Não temos muito tempo, infelizmente, para esta conversa. Uma conversa tão interessante e que certamente nos levaria mais tempo. Mas se quiser contrariar a opinião do Dr. Quintino Aires, ligue já para o 214346363, porque eu aqui não vou encontrar nas minhas convidadas, certamente, grande contestação a esta afirmação. Portanto, se porventura não concorda com a afirmação do Dr. Quintino Aires, se porventura deixou ir os seus filhos numa viagem de finalistas, se quiser entrar em contacto connosco, use o 214346363. Peço-lhe desculpa por ter interrompido. Está desculpado, Maria. Também mesmo que não estivesse. Não há maturidade, como estava a dizer, para estarem num espaço durante um tempo que o modelo é entregues a si próprios. Mas estão lá adultos. Bom, mas os adultos não estão ao lado, não estão ao pé, não estão a controlar 24 horas. Se estiverem a controlar, perdeu-se a ideia daquilo que já vai acontecer. O Quintino sempre teve essa opinião, ou essa opinião também é formatada, digamos assim, ou é cimentada pelos acontecimentos que nos últimos anos têm ocorrido? É confirmada, reforçada pelos acontecimentos do que vão acontecer. E nós porque já houve mortes. Sim, mas a Manuel destas viagens. E repara, Manuel diz, aí estamos a saber das notícias terríveis, não é? Quando chega ao ponto de um jovem morrer, já se ultrapassaram todos os limites. Não chegando a esse limite, muitas coisas vão acontecendo que, na verdade, não fazem sentido. Muitas vezes. Mas que coisas é que podem acontecer? Estamos a falar concretamente de ultrapassagem de todos os limites? Uma pergunta, sim, da ultrapassagem de todos os limites que aqueles jovens têm capacidade de controlar. A adolescência é uma idade de ultrapassar limites. Agora, naturalmente, que devem ser limites dentro de um determinado controle. Porque será que a polícia para os autocarros a meio para inspecionar droga? A polícia tem imensas coisas para fazer. Se mobilizam agentes para ir inspecionar autocarros, é porque naturalmente sabe o que vai acontecer. Se não houver muita droga, muito álcool, não tem graça. E não adianta estar a dizer o contrário, nós sabemos que é exatamente o que vai aparecer. Muita droga, muito álcool e muito sexo. É aquilo que ali se está a propor. E se estivermos a falar de pessoas já com maturidade... Você deve ter feito a cabeça de alguns pais num 8, porque certamente há pais que já deixaram ir os filhos. Mas penso que não estou a dar novidade nenhuma. Porque se começarmos a pensar, se começarmos a ouvir, a dar atenção às notícias, é evidente que é o que vai lá acontecer. Não estamos a falar de Mas há jovens adultos... e jovens, há jovens responsáveis. Então temos grandes números, mas se 5% tiver essa maturidade, então ainda temos de ter esse cuidado. Há jovens responsáveis e não influenciáveis. Mas depois, isso já é muito difícil. É muito difícil nós encontrarmos um humano que não seja influenciável. Porque o feito do grupo é extremamente forte. Isabel, a Isabel tem 2 filhos, portanto tem o Miguel e a Catarina. Sim. A sua atitude face a um e face ao outro não foi igual. Não. O Miguel foi. Porque é rapaz. Talvez. Talvez. Isso não quer dizer nada. Há raparigas mais responsáveis que rapazes. Sim. E a minha filha é um bocadinho mais responsável até. Mas não, ele foi porque ainda era novidade, eu ainda não sabia bem como é que era, ainda não só ouvia muito falar nestas situações problemáticas que têm acontecido. Também são situações limite, não é? Exato. Ele começou a falar que queria ir e eu pensei, está bem, ainda te esqueces disso. Para onde é que ele foi? Ele foi para Salu. E eu pensei que ele ia desistir. Sim, talvez os colegas acabem por não ir, ele também não vai, deixei andar. Mas não, realmente ele quis ir. E arrependeu-se no momento em que ele vai mesmo ou não? Não me arrependi. Pronto. Não me arrependi porque correu tudo bem. Foi controlando a viagem? Foi ligando todos os dias? Pois, fui.
Fui ligando... Mais do que uma vez por dia? Mais do que uma vez, às vezes ele não atendia, mas depois, quando podia, ligava-me. Olha, estava na piscina, estava na praia, estava a dormir. Foi uma viagem de quantos dias? Eles foram, era para sair às 7 da noite, só que... Saíram à meia-noite, não foi? Quase à uma, quase à uma. Porquê? Porque miúdos que iam também, que vinham dos Açores, o avião atrasou-se. Então o autocarro esteve muito tempo no aeroporto à espera desses miúdos. E quantos dias é que ele esteve fora? Ele esteve uma semana, 8 Uma semana. dias. Como é que viveu essa semana? Em desespero, não é? À espera que ele voltasse. Mas tudo correu bem. Correu bem. Então depois porquê é que não nasceu a sua filha? Pois, aí é um bocadinho mais complicado. Então, mas ela é mais responsável que o Miguel? Ou era? Mas era menina. E saía menos. Isto é muito curioso, porque em termos de fenómeno de grupo, os rapazes deixam-se ir muito mais do que as raparigas. São mais responsáveis? Não, as raparigas são mais responsáveis. As raparigas têm uma segurança mais, muito não é, maior. também, sim. A rapariga não é tão influenciável Está a pelo ver? efeito do grupo. O rapaz criou-lhe uma situação em que ele tem que mostrar que é muito forte, e agora vamos ver o que estamos a dizer. Ser muito forte pode ser saltar de uma janela para outra num terceiro ou no quarto andar. Isso acontece. E o rapaz, porque quer mostrar que é homem, tem mais dificuldade em dizer que não. Não vai ser gozado pelo grupo, Portanto, não é? o perigo, eu penso que ainda é maior para os rapazes do que para as raparigas. Como é que a sua filha reagiu a esse não? Ela também não insistiu muito. Ela começou a dizer que talvez não fosse. Os colegas nem todos foram. Também havia pais que não deixavam. A maior parte não foi. Alguns foram, mas cá em Portugal. E ela disse, se calhar não vou, o que é que achas? Eu disse, acho bem, não vais. Pronto, ficou assim. Ok, não Não vais. sentiu em momento algum, e agora entendam-me, por favor. Uma tradição. Nenhum remorso. Qual tradição? Não estamos a falar de tradições. Nenhum remorso por essa sua atitude. Não, fiquei muito contente. Muito feliz por ela não ir. Se fosse hoje, deixaria ir o Miguel? Só hoje não. Hoje penso que, sabendo o que já sei... Os receios são maiores Os receios por são parte maiores. dos pais. Sim. Já era mais complicado tê-lo deixado vir. Se calhar não ir. E esta foi uma decisão só sua, eu não sei se vive com o seu marido, se não vive, foi uma decisão só sua? Não, o pai também deixou. Pronto, e não deixou a O pai Catarina? não, deixava. Eu é que... E o pai é mais permissivo em relação à ele filha. é mais liberal. Isso é curioso. Ele não. Alguma explicação para isto? Os pais não se querem comprometer, querem ficar bem na fotografia. E, portanto, deixam. Não é que sejam mais liberais, têm menos... Passam o ónus da questão para a mulher, não é? Claro, têm menos coragem para dizer que não, têm mais receio de serem deixados de gostar. A mãe já se habituou ao longo dos anos de educação dos filhos que tem que enfrentar as situações e, portanto, se é para dizer que não porque acha que é não, tem mais força para fazer. A Carla tem 3 filhos, a Ana Rita, o Diogo e a Inês. A Ana Rita não foi, o Diogo não vai e a Inês, que tem 9 anos, não irá. Não vai. É uma mãe radical ou o facto de ser psicóloga só vem complicar a coisa? Também. A Ana Rita não foi, mas ficou muito chateada comigo por não ter ido. Mas os meus receios, depois nesse ano, depois ela tem 25 Mas anos... havia razões para esses receios? Havia, porque eu também já fui adolescente e sei o que é que se passa na adolescência. Apesar de hoje em dia Mas a sua adolescência é diferente ou foi diferente da de hoje? Exatamente, era isso que eu ia E a referir. minha então muito diferente foi. Mas os perigos eram maiores. Hoje em dia, ou seja, há uns anos atrás, os meus receios não seriam tão intensos como é agora com o Diogo, sem dúvida, porque hoje ainda é pior. Mas na altura, inclusivamente ela não foi, eu fiz questão que ela visse o drama que houve nessa altura, porque foi uma situação que acho que houve comas alcoólicas e tudo isso, e não sei se não faleceu alguém nessa excursão. Possivelmente? Eu Houve ali uns anos que houve casos de morte, não é? eu acho que sim. Apesar do grupo dela se ter portado bem, não ter houve problemas nenhuns, nem nada disso. Mas... E como é que foi gerida essa discussão entre mãe e filha? Não sei se o seu marido... Na altura também não entrava em acordo com ele. Apesar dele passar um pouco para mim... Pois? E tomar a decisão. Sim. Também percebe a psicóloga. Mas pronto, obviamente... Foi complicado gerir a situação? Inicialmente foi, mas depois nós sabemos dar a volta à situação e depois mais tarde, ela hoje compreende. Deixe-me só sublinhar este raciocínio.
A Carla é colega também, não é? E, portanto, diz, eles depois vão conseguir dar razão. E, por vezes, lá em casa, tem uma outra formação que lhe permite rapidamente antecipar o que vai acontecer depois. Por vezes, lá em casa, não conseguimos rapidamente pensar que, no futuro, eles vão conseguir dar essa razão. E ficamos tão aflitos no momento com a reação que eles estão a ter que não temos a força que é necessária para nos afirmarmos como mãe ou como pai naquele momento. Portanto, Ana Rita não foi, hoje compreende a sua decisão. Sim. E o Diogo? O Diogo também não vai, não porque eu disse que não queria ir, mas ele também não se identificou para ir. Em todo o caso, o meu receio hoje em dia seria muito maior, pelas situações que já aconteceram e porque hoje os perigos são a triplicar ou mais. A Inês tem 9 anos, portanto pode já ir Mas tirando ela daí o também sentido. pode tirar o cavalinho da chuva. Porque... Já sabe o que a casa gasta? Pois, exatamente, já sabe o que é que a casa gasta e não só. Eu tenho a sensação que a evolução, por vezes, é boa, mas por vezes também, não sabendo o que é que se faz à evolução, pode ser dramática. Então a Carla concorda, portanto, com o princípio da nossa conversa e com a opinião do seu colega Sim, Quintino Aires, sem que dúvida, os sem pais não têm que deixar, não devem deixar os filhos ir nestas viagens de finalistas? Eu acho que não. Ou então, Mas porque os jovens não têm a maturidade Sim, suficiente? sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, a nível... Mas isto é terrível, estamos a passar um atestado de irresponsabilidade aos jovens Não atualmente. diz, mas é possível querer... Sim, mas isso a responsabilidade é nossa, não é deles. Nós continuamos a levá-los pela mão para qualquer sítio. Portanto, a culpa é nossa? Então, eles não nascem feitos, não é? Eles não são só juntar água e brotam dali dentro, eles estão a ser formados por nós. E esses nossos receios todos, esse nós agarrá-los tanto, impede que eles ganhem treino. Diz-se... Então, mas agora quase que encontro aqui uma contradição. Não, nós agarramos tanto. Então, mas esta é uma oportunidade deles irem. Não, mas não pode ser do nada para o tudo. Nós não os deixamos brincar na rua, porque temos medo dos perigos. Nós não os deixamos fazer o caminho para a escola sozinhos, nem que sejam só 100 metros. E de um momento para o outro deixamos-los Nós ir para não o os estrangeiro deixamos ir com um passar grupo. um fim de semana em casa de amiguinhos de escola, que até podemos primeiro conhecer os pais e saber o que é que lá vai acontecer. Nós não deixamos nada disso. E de repente... Então quer dizer que se deixarmos tudo isso, eles podem ir numa viagem de finalistas com um grupo? Quando estão treinados, não é? Primeiro deve acontecer isso. Este é um tempo ótimo para os jovens partilhar. Não é tempo para fazer trabalhos de casa, não é tempo para estar a estudar nesta altura, é tempo para partilharem uns com os outros e até nas dificuldades dos pais, onde é que os filhos ficam enquanto vão para o trabalho nesta altura, organizarem-se entre os pais e, olha, eu posso ficar na quarta-feira, manda os teus filhos para cá, eu vou trabalhar na quinta, podes tu ficar então em casa e leva os filhos para lá, para eles conviverem e até fazerem aquelas brincadeiras giras de, então olha, tragam um pijama e vamos fazer assim na sala, nem vão para o quarto dormir, preparam-se uns colchões e eles partilham e nós adultos não temos de estar ali para eles poderem ganhar autonomia e ensaiarem não estarem sozinhos. Agora, lançá-los para um espaço, um tempo que é bem longe de nós, onde sabemos que a oferta, a proposta é álcool, drogas e sexo. E aquele que não fizer é careta, e ninguém quer ser careta, porque ninguém quer ficar com a autoestima destruída. Portanto, mesmo que não seja aquilo que está habituado, ele vai eu posso acrescentar uma coisa que me parece que é um dado interessante sobre as viagens finalistas, porque surgiu aqui a ideia de irmos acompanhar uma viagem de finalistas. E há agências de viagens que proibiram-nos o facto de... Portanto, foram um obstáculo a esta nossa pretensão, portanto, não querem que haja... alguém a filmar... Ficou a pensar porquê. Fiquei a pensar porquê. Achei estranhíssimo, não é? Se eles vendem estas viagens, naturalmente adorariam que um programa como Você na TV, não é? Que é o programa com maior audiência, mostrasse até para aumentar a possibilidade de vender. Isto está a Porque é que pensar, não é? escondem? Claro. Não é? Portanto, partimos do princípio que uma viagem de finalistas, nos tempos atuais, pelo menos de há uns anos a esta parte, implica drogas, álcool, sexo. Há um programa, eu penso que é em inglês, não tenho agora certeza, que eles convidaram alguns pais a irem escondidos para os locais onde os filhos estão a fazer este tipo de viagens. Eu acho que é isso também. Sim. E o que é chocante para mim... Alguns ficam alarmadíssimos. Ficaram completamente arrasados, desfeitos. Não é? Pois, eu não Até queria. porque não a gostava equipa de televisão que lhes fez essa proposta pedia-lhes para eles não se manifestarem. Portanto, eles já tinham visto os filhos, já sabiam o que estava a acontecer, tinham que esperar mais um tempo para ver mais algumas cenas. Quer dizer, nós não temos de ser confrontados com isso e, sobretudo, não me parece que é isso que é dar liberdade aos nossos filhos. Se os pais, e até podemos tomar aqui o exemplo da Carla e da Isabel, se os pais forem, portanto, delegando responsabilidades nos filhos, Preparando-os, preparando-os
podem então deixá-los ir numa viagem de finalistas, Preparando. ainda que correndo os riscos da viagem ter sexo, drogas e álcool? Uma viagem de fim de curso, quando já tem 23, 25 anos, com certeza. Agora, uma viagem de fim de secundário, uma viagem de fim 17, 18 de anos. básico. Hoje até já se fazem viagens de fim de infantário. Não é? Esses não há. Ai, Eu há percebo essa que há muito maravilhosa. dinheiro para gastar no país e fico muito feliz que no meu país haja tanto Estamos a dinheiro. brincar ou há não mesmo é? viagens de fim de infantário? Ah, viagens Isso é de- maravilhoso. Vão onde? Mas também vão vários dias para fora. Mas cá está, a mim não me incomoda a viagem de fim de infantário, Manuel Luís, porque a viagem de fim de infantário. Como as coisas eram diferentes quando eu era jovem. Completamente. A minha viagem de fim de curso, portanto, de liceu, foi fantástica. Foi à Torre dos Clérigos no Porto. Pronto, mas que é um passeio importante, partilha. Mas sabe porquê que a mim não me E o grande choca? perigo era subir 400 degraus. Sim, exatamente. A mim não me incomoda, em termos psicológicos, em termos de segurança, a viagem de fim de infantário. Porque na viagem de fim de infantário é suposto que aquela criança não possa ter autonomia e tenha o adulto sempre ao lado. Numa viagem de fim de secundário, é suposto que os adultos, se forem acompanhar, não apareçam naquele momento. É suposto que todas estas coisas que eu estava aqui a apontar estejam presentes numa viagem de fim de secundário para que seja, na verdade, uma viagem de fim de secundário. E é aí que é o perigo, não é? Ó Carla, a maneira como certamente educou, ou formou, ou ajudou a formar a sua filha de 25 anos é diferente da maneira que a usa agora com a mais pequena, a Inês, de 9 anos. Mas delega responsabilidades, vai preparando justamente para um dia ela se libertar ou ser responsável a ponto de ir numa viagem? É assim, não. Ir já para uma viagem, não. Não é já, é por um dia. Quando for adulta, e supostamente será depois, se for para a universidade, na universidade, porque aí já tem uma certa maturidade, eu normalmente dou as ferramentas. E eu espero que eles trabalhem Mas, por com exemplo, elas. Eles foram saindo, foram dormindo em casa de amiguinhos. Sim, sim. E sim, eles também, os amigos também vão dormir lá à casa. Muito facilmente. Obviamente que eu vou dizer, eu não sou perfeita, como mãe. Ninguém é. Pois, mas se calhar a Ana Rita foi a mais massacrada, não é? A Claro. mais velha, porque estava-me a formar como mãe. Exatamente. Obviamente que a Inês, se calhar, vai ter um tratamento diferente, o Diogo diferente também, não só por ser rapaz, porque eu não faço muita distinção Mas não, entre rapaz não faz e rapariga. muita, faz alguma. Faço alguma, obviamente, Os não seus é? medos são diferentes? Sim, são diferentes. Apesar de Ana Rita, eu tenho uma formação e tive a dizer sempre quais são os perigos para ela, não é? Como rapariga, não é? O rapaz também já lhe disse, olha, se engravidares, já sabes como é que é, também tens que ter responsabilidade como pai, não é? Pronto, Ele e engravidar vai ser difícil, se ele fizer engravidar. Exatamente, se ele fizer engravidar, se ele engravidar alguém, será isso. Mas sabe os indicadores, mesmo para os rapazes? São maravilhosas essas Quando convidadas. nós pensamos que os estudos mostram-nos que, apesar de 30 anos de campanha de preservativo e infecções, em Portugal, hoje, os jovens que fazem sexo esporádico, com alguém que nem sabe muito bem quem é, apenas 13% utiliza preservativo, então para o rapaz também há muitos perigos. Apenas 13% hoje são o que os estudos mostram. Então, resumindo e concluindo, qual é a mensagem que fica aqui para os pais que nos estejam a escutar? Olha, aquilo que a minha mãe, os meus pais, os meus avós muitas vezes disseram: chora tu hoje que é para eu não chorar amanhã. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Obrigada, Isabel. obrigada. Muito obrigado, Quintino Aires. Eu vou ali dar um recadinho e já volto.